Peter Benjamin Parker nasceu no Queens, filho dos agentes da CIA Richard e Mary Parker, que foram mortos pelo comunista Caveira Vermelha e acusados de traição durante uma missão. O Homem-Aranha é um dos super-heróis mais amados que já conhecemos e chama a atenção de todos, especialmente devido ao seu conjunto único de poderes e habilidades. Além de seus sentidos aracnídeos e reflexos rápidos, ele pode produzir suas próprias teias orgânicas em alguns casos. A fisiologia do Homem-Aranha também lhe deu mais poderes. Ele pode escalar paredes e aderir a superfícies. E hoje exploraremos a anatomia de Peter Parker e analisaremos todos os detalhes fisiológicos do Homem-Aranha. Como os poderes de aranha foram ativados? O Homem-Aranha ganhou seus poderes após ser picado por uma aranha radioativa que alterou para sempre a estrutura genética de Peter Parker. Ele ganhou supergenética semelhante a uma aranha e até vários outros poderes, como força sobre-humana, velocidade e assim por diante. Depois de ser picado pela aranha, Peter Parker teve que se esquivar de hospitais ou exames de sangue que o ajudaram a fugir de qualquer cientista ou médico que quisesse fazer experiências em seu corpo ou revelar sua verdadeira identidade ao mundo. Seus filhos também herdariam seus poderes, mas essa característica específica o colocou em uma situação horrível durante os eventos de Spider-Man Reign, onde Mary Jane morreu após exposição a seus fluidos corporais radioativos. Em outro arco de história durante os quadrinhos do Homem-Aranha nos anos 60, Peter Parker doou sangue para Tia May, o que afetou negativamente sua saúde. Como ele conseguiu escalar paredes e aderir às superfícies? O Homem-Aranha pode escalar paredes e até mesmo aderir às superfícies, e muitas vezes é visto balançando de prédio em prédio e escalando paredes para chegar a uma cena ou escapar de qualquer oponente. Entre todos os heróis do universo Marvel, apenas o Homem-Aranha tem a habilidade de escalar paredes. Ele ganhou esse poder após a picada da aranha e pode aumentar a atração atômica interna entre duas superfícies, aumentando assim o atrito entre a superfície e ele mesmo. Em um dos quadrinhos do Homem-Aranha, Electro aprendeu que o Homem-Aranha poderia rastejar em edifícios porque ele tem a capacidade de negar a eletricidade estática ao seu redor e então produzir sua própria carga elétrica em diferentes pontos de seu corpo. Isso também foi visto nos filmes do Homem-Aranha de Sam Raimi, onde Peter frequentemente deixava crescer cabelos microscópicos que lhe permitiam aderir às superfícies. Do ponto de vista científico, essa habilidade é inspirada em aranhas e lagartixas, pois elas podiam aderir a paredes e árvores com a ajuda de pelos nanoscópicos nas pontas dos pés, e são conhecidas como força de Van der Waal. Como funciona o sentido aranha? O sentido aranha do Homem-Aranha refere-se essencialmente à sua capacidade de absorver e até mesmo responder a qualquer estímulo em um ritmo acelerado. Isso o ajuda a detectar quaisquer perigos potenciais inconscientemente e a reagir à situação de acordo. Este sentido aranha foi mencionado pela primeira vez na primeira edição dos quadrinhos Amazing Spider-Man e se tornou uma de suas características mais marcantes. Seu sentido de aranha também é conhecido como sexto sentido, pois não depende de sua audição, visão ou quaisquer outras habilidades. Com a ajuda de seu sentido aranha, o Homem-Aranha sente uma sensação de alerta para evitar situações perigosas e até mesmo vencer vários oponentes, sentindo seus próximos movimentos ou estratégias de ataque. Também permite que ele se esquive de balas, facas, lasers e até mesmo disparos elétricos com facilidade. O Homem-Aranha também pode visualizar alguns eventos precognitivamente com a ajuda de seu sentido aranha, e isso o ajuda a saber o que está por vir e então se preparar para isso de acordo. Isso também foi retratado nos filmes em vários cenários em que ele sabia que o Homem de Ferro estava em perigo e até sentiu a presença do Dr. Octopus antes de se revelar. Os sentidos do Homem-Aranha foram aprimorados a tal ponto que ele poderia até julgar que o Duende Verde o atacaria e representaria um perigo para a vida de Tia May, mesmo minutos antes de qualquer um desses eventos acontecer. No entanto, o sentido aranha tem suas limitações e não consegue apontar exatamente que tipo de ameaça ou situação procurar. Ele só pode fornecer ao Homem-Aranha quantidades muito específicas de informações limitadas, como direção e velocidade do perigo e das armas, além de informações reais sobre a identidade de seus oponentes e assim por diante. As emoções do Homem-Aranha também interferiram em seu sentido aranha e até prejudicaram sua capacidade de permanecer atento e detectar o perigo ao seu redor. O sentido aranha do Homem-Aranha sempre o alertou sobre o perigo que se aproxima. Um exemplo viral seria a cena durante o estalo de Thanos, em que ele sente algo errado e implora ao Homem de Ferro para ajudá-lo antes de desaparecer no ar. O Homem-Aranha é dotado de reflexos incríveis. O Homem-Aranha é definitivamente um dos super-heróis mais ágeis e flexíveis do universo Marvel, e pode se mover suavemente em grandes alturas, ou até mesmo pular de prédio em prédio com a ajuda de suas teias.
Ele é dotado de reflexos incríveis que o alertam sobre qualquer perigo que se aproxima, mesmo que não esteja em sua linha de visão. Embora suas habilidades tenham crescido ao longo do tempo, ele agora pode responder a ameaças cerca de 18 vezes mais rápido do que um ser humano comum. Além disso, os tendões e tecidos conjuntivos do Homem-Aranha eram muito mais elásticos e flexíveis do que os humanos normais, permitindo-lhe dobrar o corpo em qualquer ângulo. Isso lhe permitiu balançar pela cidade, ou até mesmo ficar pendurado de cabeça para baixo com a ajuda de sua teia, sem danificar sua estrutura óssea. As aranhas eram conhecidas principalmente por serem ágeis, e os ossos, músculos e articulações do Homem-Aranha também ganharam força elástica e durabilidade. Os reflexos rápidos do Homem-Aranha também o beneficiam muito em lutas contra vilões volumosos como Thanos, que era incapaz de se mover rapidamente. Ele poderia até mesmo evitar a maioria dos ataques de seus oponentes rapidamente e conseguiu evitar ataques de entidades tão poderosas como Wanda Maximoff durante uma dessas instâncias. Wanda arremessou carros no Homem-Aranha usando sua telecinesia, e ele conseguiu desviar desses ataques usando sua agilidade. Além de usar seus reflexos em combate, o Homem-Aranha ainda os usou para evitar contratempos do dia a dia, e isso foi visto até no Homem-Aranha de Tobey Maguire, onde Peter pegou Mary Jane no trem ou na mão em um momento. A habilidade do Homem-Aranha de ajustar sua posição também veio de seu instinto, e ele podia sentir qualquer ataque preparado para desviá-los. Ele também foi dotado de seu sentido de aranha, que o ajuda a processar qualquer estímulo e estar pronto para uma resposta em pouco tempo. A história é em torno de seus fluidos corporais mortais. Embora o corpo do Homem-Aranha tenha ganhado a capacidade de realizar muitas funções únicas após ser picado pela aranha radioativa, isso até lhe causou alguns inconvenientes. Durante o arco de história do reinado do Homem-Aranha de 2006 a 2007, o Homem-Aranha se encontra em um mundo distópico ambientado 30 anos no futuro, onde ele lamenta a perda de todos que perdeu e até entra em um estado de espírito sombrio. Aprendemos que a quantidade de responsabilidade colocada sobre ele devido aos seus poderes o levou à loucura. Ele agora se abstém de estar presente na sociedade e fica reservado. À medida que a série de quadrinhos avança, é revelado que isso aconteceu após a morte de Mary Jane, o que foi uma notícia bastante chocante para o Homem-Aranha. Ele até se culpou por isso e não conseguiu escapar da culpa e da tristeza de perder a garota dos seus sonhos. Aconteceu que Mary Jane e o Homem-Aranha finalmente se acalmaram e até consumaram seu relacionamento. No entanto, os fluidos corporais do Homem-Aranha também foram corrompidos devido à mordida radioativa do aranha. Depois de ter intimidade com Mary Jane, esses fluidos corporais radioativos espalharam o câncer pelo corpo de Mary Jane e a atingiram no nível celular. Ela logo faleceu. O Homem-Aranha ficou lamentando sua perda e até mesmo lidando com o fato de ter matado Mary Jane. Vamos falar um pouco da força do Homem-Aranha. O Homem-Aranha possui uma força que lhe permite levantar muitas toneladas. Ele demonstrou balançar facilmente uma bola de demolição de 3 toneladas usando correntes de aço. A força física do Homem-Aranha é suficiente para permitir que ele levante e jogue objetos tão pesados quanto um grande caminhão com facilidade. Ele também deve controlar seus socos e chutes, a menos que esteja lutando contra alguém de durabilidade física semelhante ou maior. Caso contrário, seus golpes seriam fatais para um ser humano normal. Ele demonstrou que é forte o suficiente para nocautear pessoas com durabilidade normal com apenas um tapinha na cabeça. Ele raramente se permite usar toda a sua força. A força física do Homem-Aranha também se estende às suas pernas, permitindo-lhe saltar a uma altura de vários andares em um único salto. O Homem-Aranha demonstrou isso quando saltou mais de 9 metros verticalmente no ar, quando saltou pela primeira vez para fora do caminho de um carro que se aproximava. Durabilidade sobre-humana. O corpo do Homem-Aranha é fisicamente mais resistente às forças de impacto do que qualquer outra coisa. Ele pode suportar grandes impactos, como cair de uma altura de vários andares ou ser atingido por um adversário com super força. Eventos que feririam gravemente ou matariam um ser humano normal o deixariam com pouco ou nenhum desconforto. No passado, ele sobreviveu a vários golpes de pessoas como o Hulk, bem como sobreviveu a uma explosão de míssil a queima-roupa. O corpo do Homem-Aranha é durável a ponto de tensionar seus músculos super fortes ao ser socado no torso por um boxeador peso pesado treinado, causando a quebra dos pulsos do atacante. O Homem-Aranha é durável o suficiente para sobreviver os ataques de Colossus e Magik, quando eles foram alimentados pela Força Fênix. Seu braço era forte o suficiente para bloquear Mercúrio, enquanto o velocista estava em movimento. Regeneração.
O Homem-Aranha é capaz de curar e regenerar rapidamente de danos de forma mais rápida e extensiva do que os humanos normais são capazes. Depois de obter seus poderes, ele logo descobriu que sua visão foi reparada, descartando os óculos. Durante uma batalha com um vilão chamado Maroto Mascarado, o Homem-Aranha ficou completamente cego. No entanto, depois de cerca de 2 horas, sua visão estava perfeita, embora sensível por quase 1 hora depois. Ele também curou um braço quebrado, em apenas uma noite. E em seu encontro com Firebrand, o Homem-Aranha sofreu graves queimaduras de 3º grau, mas se recuperou completamente em pouco mais de 2 dias. Um dos feitos do Homem-Aranha que você não sabia é o dia em que o Homem-Aranha lança o Hulk em órbita. Ao exercer o poder do Capitão Universo, o Aranha foi capaz de dominar o Golias cinzento 1 a 1. Ao lutar ao redor da Ponte Roosevelt, em Nova York, o Homem-Aranha deu um soco no Hulk. O soco literalmente lançou o Hulk na órbita baixa da Terra. Foi uma demonstração do Aranha usando seus novos poderes para obter uma vantagem tática e uma demonstração de sua nova força. Qual é a sua opinião sobre o Homem-Aranha? Certifique-se de compartilhar este vídeo e de comentar e de se inscrever no canal. Um abraço aqui do Saiba Nerd.